A história de Davi é certamente uma das mais conhecidas da Bíblia, e com certeza dispensa apresentações sobre quem foi esse personagem. No vídeo de hoje, nós preparamos 5 motivos que destacam Davi como o maior rei de todos os tempos. Em primeiro lugar, Davi foi um excelente escriba. Provavelmente poucas pessoas que conhecem a história de Davi sabiam que ele foi um grande escriba. É isso mesmo, ele foi responsável por escrever quase metade de todos os salmos da Bíblia. E não é à toa que ele também foi chamado de Dai, o grande sábio. Davi constantemente descreve em seus salmos momentos importantes da sua vida com os seguintes temas: reconhecimento pelo seu pecado, comunhão com Deus, pedido de proteção, pedido por justiça, exaltação e louvor a Deus, salmos de confiança, dentre muitos outros. Segundo, o grande sonho de Davi. Atualmente, boa parte dos historiadores acreditam que o grande sonho de Davi era criar um local de louvor e adoração para Deus, e reservar um local para guardar as 2 tábuas da lei. Só que Deus não permitiu que isso acontecesse, isso porque Davi se envolveu em várias guerras e muitas mortes. Porém, mais tarde, Deus permitiu que o seu filho, o rei Salomão, edificasse o santuário que Davi tanto queria. Antes disso acontecer, as tábuas da lei ficavam guardadas em uma espécie de arca da aliança, que era uma espécie de santuário móvel. Essa arca seguia com os judeus em todas as suas peregrinações. O livro de Crônicas diz que Davi almejava tanto que esse templo fosse construído, que antes da sua morte, o próprio Davi passou a Salomão todas as instruções e os detalhes de como deveria ser feita a construção. O templo finalmente foi construído por volta do ano 966 a.C., porém, fora destruído pelos babilônios em 589 no cerco de Jerusalém. 3. A Batalha de Davi e Golias. O terceiro fato que é interessante conhecer sobre Davi tem a ver com o conto de Davi e Golias, que com certeza todo mundo já ouviu falar. Golias era da cidade de Gate, e era o principal soldado dos filisteus. Ele é descrito como um gigante de quase 3 metros de altura. Além disso, há outros acessórios que faziam de Golias um ser quase que invencível no campo de guerra, como escudo de bronze, roupas com malha de bronze, além de caneleiras nas pernas, cetro de bronze, e uma arrogância tão grande ao ponto de desafiar o próprio rei de Israel para um combate único. O objetivo era tomar o reino e fazer de Israel seus novos escravos. Davi então se apresenta para a batalha, e o final todos nós conhecemos. Davi vence o gigante com uma única pedrada entre os olhos do filisteu. 4. Davi e Saul. Passada a batalha com Golias, o rei Saul nomeou Davi como seu chefe de exército. Assim, era ele o responsável por toda a tropa de Saul. O problema é que o próprio Saul ficou com inveja dele, e por várias vezes tentou matar Davi. Ainda assim, ele prometeu Mical, sua filha, para ser sua esposa. Sem contar que seu filho, Jonatas, se tornaria o melhor amigo de Davi. Logo sem saída, Davi teve que fugir para a terra dos filisteus, levando consigo suas mulheres. Saul e Jonatas morrem na batalha de Gilboa. Então o filho mais velho de Saul, que deveria ser o novo rei, entrega o trono a Davi, por entender que Deus o havia escolhido como o novo rei. É importante lembrar que Davi nunca teve raiva ou guardou mágoa contra o rei Saul. Davi sempre entendeu que Deus o havia instituído como rei, e portanto deveria ser respeitado. 5. Davi é o novo rei. É com a morte de Saul que Davi finalmente torna-se rei. E ele faz isso ao voltar para sua tribo original, Judá. Porém, Isbaal, que é outro filho de Saul, se torna rei também. Assim, após a morte de Isbaal na guerra, Davi se torna o rei de todo Israel. Ele também conquista a fortaleza de Jerusalém, que fica na montanha central, e há séculos era controlada pelos jebuseus. Foi assim que ele tornou Jerusalém a capital do reino,
e levou para lá a Arca da Aliança. Ele ainda viria a conquistar as terras de Cananéias, Hebrom, Amon e Ramat. Ao todo, Davi reinou 40 anos, sendo 7 anos em Judá, e 33 em todo Israel. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou das curiosidades sobre a vida de Davi? Deixe o seu joinha e o seu comentário. Aproveite e se inscreva, para acompanhar os próximos vídeos.